Fala pessoal, está começando Biota Oncast, um podcast exclusivo de bioinsumos. Nós vamos falar aqui desde pesquisa, da indústria e também o uso dos biológicos a campo. O nosso objetivo principal é fazer aumentar o uso de biológicos na agricultura. Eu sou Alexandre Guimarães. E eu sou a Isabel Paz, da Biota, e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, uma amiga querida, né? Que nós já conhecemos desde 2009, né, Carol? Não vamos falar a idade, não. Isso. E a Carol, hoje ela é referência do Departamento de Genética de Micro-Organismos da Exalc, um dos departamentos mais importantes e relevantes no Brasil e no mundo. Ela é doutora em Genética Molecular pela Exalc USP, engenheira agrônoma de formação, e tem licenciatura em Ciências Agrárias. Sempre trabalhou com genética de micro-organismos, né? E hoje, como eu comentei, ela é responsável pelo Departamento de Genética da Exalc e fez a sua experiência internacional na Oregon State University, junto ao USDA. Para nós, Carol, é um prazer, uma alegria termos aqui uma pesquisadora que é referência no mundo na parte de interação planta-micro-organismo e uma amiga muito especial. Vai ser um prazer conversar contigo hoje sobre a nossa paixão, né? Que são os micro-organismos. O prazer vai ser meu. E quem é responsável hoje pelo Departamento de Genética é o professor Labate, tá? Eu tô só como docente. Sim, tá ótimo. Mas, Carol, vamos lá. Eu já vi muitas palestras tuas, já te conheço também. Mas tu fala assim, eu sou pesquisadora de laboratório. Eu já vi tu falar várias vezes sobre isso. Mas vem cá, como é que é a história? Como que tu entrou na agronomia? Como que tu chegou nesse universo? Então, assim, eu acho que antes de nós entrar no tema principal e naquela que é a tua paixão, que é a genética, micro-organismo e laboratório, mas me conta, você vem do agro, nasceu na roça, como é que é? Como é que você chegou na agronomia? Eu sou uma péssima agrônoma, tá? De campo, eu não vou mentir para vocês. Eu tenho o título de engenharia agronômica, que eu tenho muito orgulho. Foi um curso que eu escolhi fazer, mas sempre com enfoque em pesquisa. Na verdade, minhas plantas até morrem, tá? Às vezes em casa, estou sendo bem sincera com vocês. Não, eu não tenho experiência em roça, né? Eu não tenho experiência na lida no campo, mas visto a importância do agro para o Brasil, visto a importância de segurança alimentar, a importância de eu fazer alimentos saudáveis, nutritivos, utilizando cada vez menos recurso natural. E como eu sempre quis trabalhar com pesquisa, eu acreditei que fazer engenharia agronômica numa das melhores universidades de agronomia do mundo e uma grande vantagem que eu tinha na minha terra natal, eu sou piracicabana, né? Então, acabou, na verdade, sendo, como que eu posso falar? Vários pontos de convergência. Eu sempre quis trabalhar com pesquisa na área da biologia. Tínhamos a Exalc aqui, né? Uma universidade centenária, renomada. Passei no vestibular e daí, já desde o primeiro ano, comecei a participar do PET Biotecnologia. Comecei a fazer estágio no laboratório de genética de micro-organismos do professor João Lúcio, orientada pela professora Aline. E, então, trabalhar com agronomia, microbiologia, pesquisa, na verdade, foi um caminho, como que eu posso falar, bem natural. Que legal. Então tem até uma história meio parecida com a da Isabel, porque a Isabel que assistiu o Clube da Ciência quando era criança e queria ser cientista, né? Aos 9 anos, eu queria ser engenheira genética. Nem existe essa palavra no interior do Rio Grande do Sul. E aí, a vida acabou me conduzindo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor João Lúcio, também mestrado, doutorado. Então, isso é um orgulho gigantesco. E nessa caminhada, eu encontrei a Carol, né, em 2009. Eu tenho a satisfação da gente participar de muitos trabalhos juntos, né, Carol? Muitos projetos, muitos artigos compartilhados. Então, hoje, vamos poder trazer uma pessoa com tamanha relevância e conhecimento em biologia molecular e genética. E essa tua paixão, Carol, pela genética, então ela surgiu ali no início da faculdade mesmo? Sim, um amigo meu, Fernando Andreotti, sempre fala, né? A gente é filho da Dolly. Eu acho que foi quando começou clonagem, biotecnologia. Quem já gostava de ciência acabou se encantando com isso, então a genética acabava sendo um caminho natural, né? Então, desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre da graduação,
eu já comecei a trabalhar com a parte de pesquisa, no departamento de genética, e acabei me encantando, e esse encantamento dura até hoje, né? Mas, Carol, vamos lá. Naquela época, genética, a gente estava muito mais acostumado a pensar alguma coisa relacionada a melhoramento de plantas e tudo mais. E por que micro-organismo? Como é que tu se apaixonou pelos micro-organismos? O que que aconteceu? Teve um cupido aí na história? Vamos pensar. Deixa eu pensar como melhor formular, né? Sim, é verdade. Quando a gente pensa em genética, a gente pensa muito mais a parte de melhoramento. O departamento é forte na parte de melhoramento, em biotecnologia vegetal, não de micro-organismos. Talvez o Cupido tenha sido o laboratório do professor João Lúcio, né? Com a orientação do João Lúcio, da Aline, onde tinha um grupo que estudava algo esquisitinho que ficava dentro das plantas. Era muito pouco divulgado a importância dos micro-organismos para as plantas. Na verdade, era quase agricultura de subsistência quem trabalhava com controle biológico, era aquele negócio muito artesanal, de eu multiplicar o meu fungo em arroz para controlar um outro patógeno. Na cultura da soja já estava aumentando muito o uso do Bradyrhizobium, começou a ser utilizado o Azospirillum, mas quando a gente pegava, fazia isolamento de micro-organismos endofíticos e a gente via a diversidade, o potencial desses micro-organismos, ficava difícil não se encantar, né? Então, eu acredito que 20 e poucos anos atrás, eu não vou falar a data, tá? Para vocês não fazerem a conta da minha idade. Acho que 20 e poucos anos atrás, a gente conseguia isolar micro-organismos, a gente já viu uma diversidade enorme. Hoje em dia, com técnicas moleculares, só a gente bateu o martelo e falou, realmente, a gente sabe muito, muito, muito pouco do mundo dos micro-organismos. E hoje em dia a gente sabe a relevância dos micro-organismos. Quando eu penso numa agricultura sustentável, quando eu penso no potencial desses micro-organismos interagindo com as plantas, o papel vital dele na agricultura, né? E essa paixão que tu tem pelos micro-organismos, principalmente os endofíticos, né, Carol? Sempre mostrou o teu destaque, o quanto tu te destacou nessa parte científica. Tanto que tu foi a embaixadora jovem do Brasil, a primeira embaixadora jovem do Brasil da Sociedade Americana, né? Bem, como assim? É. Conta um pouquinho dessa história. Tá, Sociedade Americana com embaixadora brasileira? então, tem o ASM, né? Que é a American Society of Microbiology. Eu acho que é uma das maiores, pelo menos na época era, uma das maiores sociedades internacionais de diferentes áreas, mas na área de microbiologia. Então, todo mundo que gosta de microbiologia já escutou falar da SM e tem muito carinho e apreço pelas pesquisas que são publicadas na revista do SM. Além disso, dos livros básicos relacionados a fungos filamentosos, genética de micro-organismos, virologia. Então, quem trabalha com microbiologia, uma hora ou outra, teve contato com a SM. E o que aconteceu? Quando a gente pensa em publicar, é muito importante, às vezes, para desconto, para entender como funciona uma sociedade internacional, se filiar a essa sociedade. Então, no final do meu doutorado, no começo do meu pós-doc, eu me filiei à SM como membro, como a gente faz aqui na Sociedade Brasileira de Genética, de Microbiologia, e abri um edital. Na verdade, foi a primeira experiência do ASM para quê? Já que 1/3 dos sócios, né, dos membros afiliados, na verdade, dessa sociedade eram de outros países e não americano, por que não escutar o que esses microbiologistas ao redor do mundo tinham a falar em relação à microbiologia? Então, foi aberto uma chamada, né, um edital, para que pesquisadores de outras partes do mundo, de diferentes partes do mundo, se inscrevessem para serem embaixadores. Já tinha os embaixadores sêniores e eles queriam escutar o que os microbiologistas, no começo de carreira, tinham a falar sobre microbiologia. Como anda o estudo da microbiologia nos diferentes países, em diferentes realidades ao redor do mundo. Então, eu me inscrevi,
acabei sendo selecionada como jovem embaixadora do Brasil. Então, o primeiro encontro foi algo assim muito legal. A gente se encontrou em Brasília, tinha mais de 20 jovens embaixadores. Então, desde o Brasil, Paraguai, Panamá, até Argentina, Alemanha, Portugal, Camarões, Bangladesh, Nepal. Então, assim, foi incrível a gente ver como é distinto o estudo da microbiologia em diferentes países e a necessidade da gente converger esse tipo de estudo. E o que eu percebi que, por exemplo, quando eu penso em países africanos, a área da microbiologia estava muito mais ligada à saúde, a cuidar de erradicar doenças que para a gente já foi erradicada. Quando a gente via o estudo realizado por jovens embaixadores, por exemplo, na Europa, a parte de biotecnologia estava bem mais avançada. Quando a gente pensa na América do Sul, por exemplo, Brasil, Paraguai, Argentina, era muito forte a área de microbiologia relacionada ao agronegócio, mostrando então que esse estudo de micro também está relacionado ao, como que eu posso falar? Entre aspas, vocação natural daquele país, né? Uhum. Então, nesse contexto, nós somos vanguarda, né? Então, controle biológico, uso de micro-organismos na agricultura. Mas veja bem, vou tentar puxar para uma parte prática. Então, a microbiologia geral era muito mais focada no controle de doenças, ou seja, fitopatologia. E aí, aos poucos, algumas pessoas foram fazendo trabalhos, foram descobrindo nos congressos, e esse grupo da Exalc, no qual tu pertenceu e ainda está junto, está trabalhando, trouxe uma contribuição enorme para nós. A própria Isabel também foi orientada do professor João Lúcio. Eu aprendi sobre micro-organismos endofíticos com o professor João Lúcio. E aí, esse polo aqui de Piracicaba é um dos principais responsáveis pelo controle biológico no Brasil, na agricultura. E isso para nós é muito satisfatório, por quê? Porque alguém tem que fazer a frente. E aí, nesse contexto, a gente quer te presentear com alguns mimos, né? Tá aqui o kit. Por quê? Que Carol, Porque hoje, uma Carol, coisinha. hoje tu é uma das Abre pessoas. Vai, se Vocês quiser querem que abrir, abra, não? pode Pode abrir. abrir, O que o pessoal quer? Então, Tá, veja então eu vou bem. abrir, então vocês vão Isso é tudo coisa de comer e de beber, viu? Ah, isso é Aê! ótimo. Ah, olha aí, então nós temos uma excelente cachaça lá da região ali do Turangue Ótimo. Mineiro, né? Temos Que aí delícia. um excelente azeite de oliva lá da área do Rio Grande do Sul, lá de Caçapava. E não pode faltar, né? Um queijinho mineiro, né? Com certeza. E depois aí, isso aí é para te presentear, para que tu possa aí estar degustando. E para nós é uma grande satisfação todo esse trabalho da turma da Exalc, né, para o desenvolvimento dos biológicos. Então, Carol, assim, ó, a gente está nesse universo do uso dos biológicos, né, cada vez traduzindo mais, mas a gente vai para a base, a gente vai para a pesquisa, vai entender da onde que vêm os resultados. Então, todo mundo aí, né, está entendendo o uso de biológicos, principalmente no sistema solo. Então, eu vou aplicar no tratamento de semente, eu vou aplicar ou no jato dirigido, mas pensando que aquele micro-organismo vai ficar associado às raízes das plantas, que é a região que a gente conhece como rizosfera, aquela região próxima das raízes. Agora está vindo uma outra onda, que também está embasada pela pesquisa, que é usar esses micro-organismos aplicados na parte aérea das plantas, nas folhas, no caule, nos pecíolos e assim por diante. E aí a gente costuma falar isso no campo, que ele é endofítico. O que tu acha? Tá certo esse termo endofítico? Não tá? Como é que a pesquisa enxerga isso? Tá, vamos lá. Então, começou, é verdade, quando a gente pensa em bioinsumo, como que eu posso falar? O grande caso de sucesso, a gente pode pensar em Bradyrhizobium e, no caso dos fungos, micorriza, que são micro-organismos que se associam às raízes das plantas. Por quê? Antes a gente tinha muito pouco entendimento que, sim, não é só patógeno que coloniza a planta. Eu tenho
um universo de micro-organismos que estão associados à planta. E não, eles não estão restritos à raiz e ao solo. Eu tenho micro-organismos que eu posso aplicar foliarmente a partir como que eu posso falar, da colonização passiva, se não é patogênico, dos estômatos, ele com certeza coloniza endofiticamente a planta. Eu posso aplicar na raiz e, por exemplo, por fissuras de formação de raízes secundárias, ele se adentrar e colonizar endofiticamente a planta. A tecnologia que a gente tinha para bioinsumo ainda é, né? Vocês sabem mais que eu, como eu falei, eu não sou do campo. É muito mais tecnologias de aplicação adaptadas para fertilizante. E a grande maioria da aplicação é no solo de fertilizante. Hoje em dia, a gente mostrando o potencial dos micro-organismos e deixando claro que a atividade deles não é restrita somente à raiz. Eu tenho sim a aplicação foliar de um produto que pode proteger a planta por indução de resistência sistêmica, colonizar endofiticamente essa planta e ficar num nicho onde eu tenho um determinado patógeno, ou numa interação mais íntima com a planta, produzir alguns fito-hormônios que essa planta vai conseguir utilizar de maneira mais eficiente. O que falta hoje, eu acredito que é conhecimento, mostrando o potencial desses micro-organismos interagindo com a planta? Não. É muito mais um portfólio de tecnologia para viabilizar um uso maior desses bioinsumos no campo. Eu acho que essa é a grande limitação hoje em dia quando a gente pensa em bioinsumo. Certo, ótimo, Carol. E eu acho que uma das grandes fortalezas do teu laboratório e teu grupo de pesquisa é a questão da gente conseguir realmente detectar a presença desses micro-organismos. Então eu te pergunto, até para alinhamento da audiência, né? O que que tu realmente faz no teu laboratório? Quais são as ferramentas que a gente tem para enxergar os micro-organismos? Porque a tua paixão vai além aquele organismo que a gente não enxerga a olho nu, tu ainda vai além. Tu quer saber de RNA, tu quer saber de DNA, de expressão gênica, de metabólito. Então, o que que tu faz lá no teu laboratório? Vamos lá, então. Bem, inicialmente, né? Eu sou muito feliz da gente ter uma coleção enorme de micro-organismos endofíticos da rizosfera, de diferentes culturas, do guaraná, desde a cana-de-açúcar, de ambientes como o manguezal, tudo de soja, de milho, tudo herdado da coleção do laboratório do professor João Lúcio junto com a professora Aline. Então, a gente tem uma coleção hoje em dia bem grande, acredito que 5 a 10 mil micro-organismos, alguns, infelizmente, tocados e nem caracterizados. A gente tem muito trabalho ainda pela frente, dá umas 3 gerações trabalhando com esses micro-organismos. Mas essa proporção ainda é muito pequena dos micro-organismos que têm associados à planta. Quando eu penso em bioinsumo, sim, é importante eu ter um micro-organismo isolado. Mas quando eu penso em entender os micro-organismos associados às plantas, além do isolamento clássico, que é de suma importância, a gente não pode deixar a microbiologia clássica de lado. Não existe avanço da ciência se eu não pensar microbiologia também. Não é só o DNA. Tem que ver o micro-organismo, né? Não é só a parte lá dos CTC, ATT, G, tem que enxergar o micro-organismo, né? Em alguns casos eu consigo ter só o ATT, o DNA, o RNA, mas eu ter um micro-organismo me dá uma riqueza de potencial de estudo muito grande. Na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Porque a gente fala técnicas independentes de cultivo e dependentes de cultivo. Muitas vezes as técnicas dependentes de cultivo me possibilita ter acesso ao micro-organismo, à célula desse organismo no meu laboratório para eu poder estudar ele individualmente. Mas técnicas independentes de cultivo, que a gente chama, faz com que eu consiga entender não só esse micro-organismo, mas toda a ecologia microbiana e toda diversidade de micro-organismo que eu não consigo acessar por técnicas convencionais. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado de ter a técnica
de estimação, né? Sim. Na verdade, a gente tem que ter uma boa pergunta biológica e, a partir dessa pergunta, usar a melhor técnica para responder. Na verdade, a gente não desenvolve técnica, a gente responde perguntas biológicas. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. E no nosso laboratório, então, a partir desta coleção de micro-organismos, dependendo da pergunta biológica, por exemplo, qual que é o papel real desses micro-organismos na disponibilização de fósforo para a planta? Eu posso partir da minha coleção, buscando micro-organismos elite, que a gente chama, que são muito bons in vitro, disponibilizando fósforo através de mineralização, solubilização. Uma vez que eu tenho esse micro-organismo elite, eu consigo marcar ele com uma fluorescência, por exemplo, e entender onde que ele está na planta, aumentando essa quantidade de fósforo? Sim, consigo. Eu consigo pegar esse micro-organismo, colocar ele em diferentes fontes alternativas de fósforo, desde um MAP até um superfosfato, até fontes alternativas que a gente chama, né, como Biovar, Araxá, e ver metabolicamente como ele funciona, utilizando, por exemplo, transcriptômica, metabolômica, entender quais são esses compostos? Sim, conseguimos. Eu tenho alguns genes chaves importantes relacionados na disponibilização do fósforo neste micro-organismo? Sim, tenho. Eu posso usar da edição gênica para validar a relevância desse gene? Posso. Então, na verdade, é um leque hoje em dia que a gente tem de técnicas para responder com uma precisão muito maior do que anteriormente, realmente qual que é o papel e o potencial desses micro-organismos para as diferentes culturas agrícolas. Então, Carol, você tem aí uma caixa cheia de ferramentas para entender e explicar o efeito dos biológicos. Então, a turma está começando a entender sobre biológico, né? Então, o agricultor está começando a entender, e aí ele sabe, por exemplo, que alguns gêneros de micro-organismos já são bem clássicos, os tricodermas, né, os bacilos e assim por diante. E a turma agora está começando a entender que está uma diferença também entre as espécies. Por exemplo, o Tricoderma harziano e o Asperello. Beleza. E agora nós estamos entendendo que mesmo dentro da mesma espécie tem uma variabilidade, que é o isolado, a estirpe e a cepa. Por exemplo, um Bacillus velezensis. Não é o Bacillus velezensis único que vai ter o mesmo efeito. Então, assim, para explicar para a turma o que é essa variação de cepa, porque isso é uma confusão muito grande no campo. Não, eu quero, às vezes chega assim o agricultor, eu quero subtilis. Não, eu quero Bacillus amyloliquefacens. Mas às vezes ele está buscando um efeito que aquela cepa não entrega. O que tu tem para dizer para a turma, para tentar quando fala de cepas? Tá, deixa eu tentar pensar de uma maneira bem didática, né? Vamos lá. É que nem falar, por exemplo, toda mulher dirige mal. Mentira, eu não dirijo tão bem, mas nem toda mulher dirige mal. Ou todo homem é capaz de fazer isso. Ou o pessoal do Sul tem esse comportamento. O pessoal do estado de São Paulo tem esse outro comportamento. Parece uma comparação boba, mas é bem isso. O que acontece? Novamente, é a gente que classifica. A gente quer colocar tudo numa caixinha. Qualquer classificação, por melhor que seja, ainda é artificial, porque quem faz é o homem. Então, existem alguns parâmetros de similaridade, de comparação de um genoma de outro, que eu consigo falar que isso é a mesma espécie de micro-organismo. Biologicamente, para organismos, como que eu posso falar? Macro-organismos, né? Falando muito simplificadamente, pelo amor de Deus. Os biólogos evolucionistas aí que me perdoem. O que é espécie? São capazes de se cruzar e tem descendente fértil. Para humano funciona, para algumas espécies funciona. Para planta, a gente vê que tem muita exceção.
Para micro-organismo, tem mais exceção ainda. A bactéria não cruza com outra. E tem descendente fértil. Então, o que é uma espécie de bactéria? Espécie de bactérias tem algo em comum, mas são idênticas? Não. O algo em comum pode variar bastante entre o algo em comum. Então, a gente classifica os micro-organismos por espécies a partir de similaridades fenotípicas e hoje genéticas. Similaridades não são idênticos. Então, mesmo dentro de uma mesma espécie, eu vou ter diversidade. Somos todos Homo sapiens e temos uma diversidade enorme. Essa diversidade é fruto do que? Agora falando, Carol, como geneticista, né? É fruto tanto do genótipo, dos genes, quanto do ambiente. Quer dizer, um subtilis sempre vai funcionar como controlador de doença? Depende. Eu tenho variação entre os subtilis. Pode ser que um funcione melhor que outro, porque tem variabilidade genética. E o mesmo subtilis, a mesma cepa, dependendo do ambiente, ele não vai funcionar tão eficientemente. É por isso que a gente tem que entender que, na área biológica, infelizmente, a lógica do 1 mais 1 dá 2 não é assim. Sim. Quando a gente pensa, viajando um pouco, a gente tem a física clássica e a física quântica. As leis da física clássica não são a mesma da física quântica. As leis dos insumos químicos não são as mesmas leis quando eu uso um biológico. O que a gente está começando a entender é quais são esses fatores. E o fator genético, ser cepa diferente, é um fator chave, além do fator ambiental que a gente está começando a entender, né? Eu acho que um outro exemplo bem importante que tu tá totalmente embarcada nisso, né, Carol? É o caso do Bacillus thuringiensis, né? Reconhecido mundialmente por sua ação inseticida. E tu mesmo tem um isolado, que é o Bacillus thuringiensis com ação inoculante, que inclusive deve sair um produto em breve, né? Onde a Biota também vai estar participando desse projeto. Então, nos conta um pouco como é que foi essa briga de um BT inoculante. Então, foi um desafio, né? E assim, a gente tem também que quebrar alguns paradigmas dentro da gente. Foi uma bactéria que foi isolada da rizosfera do guaranazeiro. A gente via que ela era um bacillus, ponto, bacillus SP. A gente sabia que ela tinha um potencial enorme para promover crescimento vegetal, isso era visível com N ensaios que a gente fez. E ele tinha diferentes habilidades para promover o crescimento vegetal. Uma das habilidades que a gente está estudando a fundo no nosso grupo é a produção de fito-hormônio, auxina mais especificamente. Então, se a bactéria oferece auxina para a planta, a auxina é o hormônio do crescimento, a planta vai produzir mais raiz, vai utilizar mais nutriente, vai crescer e a produtividade vai ser maior. Isso é fato. Assim, quando a gente fazia o que a gente chama hoje do sequenciamento do 16S, que é um método clássico de classificar micro-organismo, ele era SP. Como eu falei, alguns grupos, não falei ainda, né? Mas alguns grupos microbianos são fáceis de classificar. Outros grupos são bem mais complexos. Bacilos é um grupo bacteriano bem complicado, como o tricoderma também, que vocês trabalham bastante. Então, a gente via que eram bacilos, provavelmente thuringiense, mas com atividade de promoção de crescimento. A atividade inseticida dele é pífia. Podemos usar da genômica? Sim. A partir do sequenciamento do genoma inteiro dessa bactéria, a gente viu que realmente ele produzia auxina não só in vitro, mas no genoma a gente sabia as vias da produção desse fito-hormônio importante. E no último artigo que a gente publicou, a gente conseguiu comparar o genoma dele com o HD1, que é um bacilo clássico utilizado para controle biológico. Com o genoma inteiro, a gente realmente parou de chamar ele, coitadinho, só de SP, né? Não tinha Aí virou sobrenome. BT.
Daí virou Turigens, porque a gente estava bem confidente, comparando o genoma dele com mais de 200 bacilos BT, 200 bacilos cereus, 200 e poucos bacilos antrace, porque tá todo mundo junto e misturado, no que a gente chama complexo cereus, é complicado. A gente conseguiu bater o martelo com os dados que a gente tem, que é Turigens com genoma fechado completo, e a gente viu que realmente, similarmente, ele era muito, muito parecido com HD1. Uhum. Bacillus thuringiense RZ2-MS9, Bacillus thuringiense HD1. Qual que é a grande diferença? O HD1 tem o cristal CRI1A, que produz aquele cristal bipiramidal, o gene, né? Não o cristal, o gene para o cristal, que produz aquele cristal bipiramidal típico para controle de insetos. O nosso tem um cristal que está difícil ainda de classificar se é CRI4 ou 3, mais por microscopia. A gente observou que é cuboide, que não tem uma atividade muito boa contra lepidópteros, por isso que a gente não via um efeito inseticida em ensaios que a gente fazia. E o que a gente ficou muito feliz é que era nítido quando a gente comparava o genoma, apesar de serem muito semelhantes, quando a gente vê características relacionadas à interação com a planta, o nosso tinha alguns genes relacionados à biofertilização e à produção de fito-hormônios, que o HD1 não tem. Isso, então, prova aqui o que a gente viu in vitro, que é a disponibilização de fósforo, que é a produção de auxina, estava lá no genoma, e isso justificava ser a mesma espécie, mas com características diferentes. Poucos genes fazem com que mesma espécie, cepas diferentes, atividades diferentes. Olha só que legal, né? Quantas possibilidades do BT. Nós também temos um nematicida em qual tem um BT que ele tem esse efeito enraizador. Mas para a gente ir um pouquinho além, né, dos micro-organismos e eles irem interagindo com a planta, que eu sei que tu manja muito disso aí, viu, Carol? O que a gente pode esperar, principalmente quando a gente está falando de estresses climáticos, né? O que os micro-organismos podem entregar para as nossas culturas agrícolas em relação à tolerância à seca, tolerância à temperatura, como que está a ciência para avaliar esses diferentes marcadores para que a gente possa desenvolver probióticos para as plantas, né? O que tu pode falar alguma coisa sobre isso? Porque hoje o que a gente está vendo? Hoje o veranico virou padrão. Hoje os picos de calor e seca virou padrão. Então toda região tem, todo lugar tem. Então a gente não tem mais aquele clima tradicional dos antigos que chove regularmente a partir de tal data e tudo mais. E aí a gente quer usar esses micro-organismos para tirar esses estresses, né? O que a pesquisa tem hoje comprovado que faz com que o agricultor use com consciência e certeza daquele investimento? Então, no começo dos bioinsumos, a gente utilizava muito, por exemplo, para fixação de nitrogênio, para disponibilização de fósforo, e continua usando. Se a demanda muda, o foco da nossa pesquisa também muda. Então, antes não tinha esses micro-organismos, estavam lá no campo. Como não tinha essas condições adversas, eu não me atentava a esses micro-organismos. Com essa demanda, que realmente é uma demanda muito importante, o nosso grupo, inclusive, está olhando com bastante carinho a mitigação de estresses abióticos, né, que os micro-organismos podem oferecer às plantas, aumentou muito a pesquisa relacionada a eles. Hoje em dia, a gente sabe que uma bactéria que é capaz de produzir um biofilme na raiz, essa raiz com biofilme vai conseguir reter um pouco mais de água. E isso vai contribuir para a planta ficar menos estressada, por exemplo, durante uma condição de veranico. Se eu tenho uma bactéria que produz um fito-hormônio e aumenta a raiz, numa condição de veranico, também eu vou ter uma planta mais resistente. Hoje em dia, a gente sabe que existem bactérias que controlam, inclusive, o nível de estresse das plantas. Elas não fazem as plantas fazerem yoga, tá? Como que Fazem elas terapia fazem? com as plantas. Fazem terapia com as plantas. Isso é tudo molecular, né? E é muito lindo de entender. Se a planta está estressada,
ela produz etileno, ela para de crescer. O que acontece? Existem bactérias, metilobacterium é um exemplo, mas não são só as metilobactérias, pseudomonas também são bem descritas como produtoras, por exemplo, de ACC, deaminase. É uma enzima que, como que eu posso falar? De maneira bem simples, ela altera a via, a rota de produção de etileno para a planta. Então, numa condição de veranico, se eu tenho essa bactéria interagindo com a planta, tenho veranico, a planta vai, a partir do ciclo SAN, que a gente chama, produzir alguns compostos até o ACC, e esse ACC virar etileno, e ela, porque a planta pensa, se tá um ambiente estressante, eu não vou ficar gastando energia para crescer. A planta não é boba. Eu tenho que gastar energia porque o ambiente tá ruim, eu tenho que sobreviver. Muito mais do que crescer nesse momento é sobreviver. Quando a coisa tá ruim, você não pode gastar, você tem que conservar. E é o que a planta pensa. O etileno é isso. Então, o que essa bactéria faz? Ela para essa via, ela desamina o ACC, reduz a produção de etileno para a planta, então ela não sente muito essa condição de veranico. A gente sabe hoje em dia que essas bactérias têm esse potencial, como outras que eu falei, por exemplo, produção de biofilme, quando eu penso em estresse abiótico, né, falta de água no solo. Então, a gente está começando a entender como essas bactérias são capazes de mitigar estresse abiótico. Vale lembrar que a gente conhece fixação de nitrogênio durante muitos anos. E hoje a gente entende com precisão como uma bactéria fixa nitrogênio. Esses outros mecanismos relacionados à interação com a planta, a gente está começando a entender agora. Então, são mecanismos que funcionam, sim. Tão perfeitos ainda? Não. Mas a partir do momento que a ciência avança, a gente consegue entender como aplicar esses mecanismos oriundos dessas bactérias, né? Ou aplicar essas bactérias com esses mecanismos para, por exemplo, mitigar o estresse abiótico da planta, né? Carol, nós estamos aqui no Brasil, né? Temos a sorte de sermos brasileiros, hotspot de biodiversidade, principalmente microbiana. E como é que tu enxerga a exploração desse material genético e a questão das ferramentas de edição gênica e transformação para a geração de novos bioinsumos? Carol, eu vou interromper um pouquinho, porque todo mundo quer saber como é que turbina micro-organismo, né? Como é que a gente vai deixar ele mais turbinadão. Mas eu quero interromper um pouquinho para fazer aí uma parte do nosso podcast que é para justamente desmentir ou trazer mais luz a alguns temas, que esse aqui é o nosso momento mito ou verdade sobre os bioinsumos, tá? Então nós temos algumas perguntas. Ai, Jesus. Nós temos algumas perguntas aqui, porque são muito frequentes, a gente não pode deixar de ter oportunidade de falar com o pesquisador e perguntar. Então, por exemplo, todo mundo vem aqui falando, é o seguinte, ó, micro-organismo, tudo é bom. Nenhum tem risco para o ser humano, então você pode fazer o micro-organismo que vai dar tudo certo. Todos são bons? Tem alguns malvados? Coitados, né? Novamente, classificação humana. Malvado e bom é a gente que coloca, né? Muitas vezes, sim, alguns micro-organismos são classificados como patogênicos, alguns realmente têm os genes relacionados à patogenicidade, alguns acabam se tornando patogênicos dependendo da condição ambiental. Todo micro-organismo é bom? Não, não todo micro-organismo é bom. Um exemplo até para entender como é o ambiente que regula esse comportamento. Eu acabei de falar há pouco do etileno. Mas imaginem a bactéria toda hora atrapalhando a produção de etileno para a planta. Vai ser bom? Em algum momento vai dar problema, né? É uma coisa que a gente hoje em dia sabe que existe em biologia, que é o que a gente chama, eu não sei a tradução em português, eu peço até desculpa, mas é o trade-off. Uhum. Eu tenho um benefício, mas esse benefício tem um custo. A planta não produzir etileno para um veranico curto é bom, mas para um veranico longo vai ter consequências? Talvez. Então, é muito complicado, né? A gente pensar que
Ah, ele é bom, ele é ruim. A gente tem grupos de micro-organismos que já são descritos como patógenos humanos, que já têm as doenças associadas. Isso a gente tem que ser muito cauteloso realmente. Pode ser, Inclusive alguns BTs, né? inclusive, alguns BTs. O que mais a gente vê, olha, até apaguem isso daí. Mas o que mais a gente vê quando analisa genoma de BT é vários genes de cereus, que é patógeno, presente no BT. Por quê? Transferência horizontal. O micro-organismo está trocando material genético, principalmente com grupos próximos, muito facilmente. Então, muito mais do que pegar o nome, que pode estar errado, como eu falei, olha, eu chamei 10 anos o bichinho de SP. Entender, se eu sei que ele tem um potencial, entender a partir da genômica realmente qual é o potencial dele. Para quê? Para promover o crescimento ou para causar doença. Eu tenho vários BTs que têm produção de endotoxinas. Então é ruim, Sim. mesmo sendo BT. Beta-exo. Beta-exo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Caso a caso é um caso. Ninguém é bom e ninguém é mal 100%, igualzinho os micro-organismos. Tem que ter critério, né? Tem que ter critério. Mas então, tem mais uma perguntinha aí que tá no mito ou verdade que o pessoal costuma falar. Então, a gente já falou sobre as interações benéficas dos micro-organismos nas plantas e algumas pessoas chamam isso, e até a própria ciência chama isso de efeito Prime, que é uma palavra em inglês, mas a gente usa ela no campo. Mas existe também algumas pessoas que falam, não, esse efeito Prime que vocês tanto falam dos biológicos é puro marketing, né? Então, isso é mito ou é verdade, Carol? Ó, eu acredito muito no efeito priming, tá? Eu acredito por quê? Porque eu vejo no laboratório. O que seria esse efeito priming? Eu coloco esse micro-organismo no ambiente onde tem a planta, eu tenho uma resposta favorável e depois a gente consegue muito facilmente no nosso grupo, a partir de análises moleculares, rastrear e quantificar esse micro-organismo. Esse micro-organismo não está mais lá presente, mas o efeito que ele deu para a planta já no início da interação acaba perpetuando ao longo de todo o ciclo. Como funciona, a gente ainda não sabe, tem várias teorias. Eu acredito numa cascata inicial de sinalização, eu acredito também num recrutamento de outros micro-organismos associados, porque a gente usa o inoculante, mas a gente sabe que o inoculante não atua sozinho. Cada vez mais a gente vê, inclusive com trabalhos do nosso grupo, que eu tenho uma bactéria benéfica, mas o efeito benéfico dela é fruto da interação direta com a planta e com a interação da microbiota associado. Tudo isso está relacionado também ao efeito priming, que sim, a gente consegue ver. Em todas as condições, não. Quais condições a gente consegue ver? A gente está começando a entender o que é, para daí começar a entender em quais condições. Mas assim, faz 20 anos que eu trabalho com micro-organismo. Às vezes a gente inocula, ele não está mais lá, o efeito é inicial, e a gente vê um efeito que perdura depois, né? No final do desenvolvimento da planta. Então, que legal, hein? Inclusive, há registros que esse efeito priming possa passar para a prole, né? Daí isso é epigenética, né? É. Daí é um outro mundo. É Mas outra não conversa. duvido, sim. O que já seria existe. passar para outra geração? Foi o que eu falei de sinalização com a planta. Uma vez se ele alterar a epigenética do DNA para a planta, isso for herdado, sim, pode passar para outra geração. Hoje em dia é muito entendida a parte de epigenética. Uma mãe bem nutrida vai resultar em um filho com, sim, marcas epigenéticas relacionadas à boa nutrição. Isso não é lenda. Para a planta, micro-organismo deve ocorrer, sim. Como? É um outro universo. É, mas então, Legal. veja quanta coisa, né, Carol? Mas assim, ó, a gente está, inclusive, se encaminhando aqui para o nosso final e tem muitas coisas que a gente ainda queria perguntar. Tá escrito aqui, alguns colegas, vai lá e pergunta para Carol Eu tal falo coisa. muito, né? Desculpa. Mas veja bem, para que a gente possa entender um pouquinho e deixar um gosto de evolução e futuro, né? Fala um pouquinho mais sobre esse turbinar esse micro-organismos.
Tá. O que que as ferramentas CRISP, as edições, o que que isso vai trazer, o que que nós podemos esperar de melhoria nos bioinsumos a partir dessas técnicas? Tá. Novamente, né? Eu não posso abrir mão de técnicas convencionais de isolamento em detrimento a usar, por exemplo, técnicas independentes de cultivo. E por que eu estou falando isso? Para voltar na pergunta da Bel. Sim, somos hotspot de diversidade. Eu tenho muito micro-organismo novo ainda para ser descoberto, para entender a função deles. Espécies talvez ainda nem descritas, eu não tenho dúvida disso, que a gente tem uma biodiversidade enorme e lá tem muitos micro-organismos que devem ser explorados e a gente nem tem ideia o que é. Isso é uma linha para desenvolvimento de bioinsumo importante. Uma outra linha que eu vejo que não compete, é complementar. Se eu já tenho um micro-organismo bom, com um papel já bem estabelecido de promoção de crescimento, controle de doença, eu consigo melhorar esse micro-organismo? Sim. Como eu melhoro? Através de modificações genéticas dirigidas, por exemplo, a edição gênica, eu consigo modular produção de compostos que eu já sei que estão relacionados à promoção de crescimento, para que o que é bom fique melhor ainda. Como eu falei, para mim, essas duas linhas são complementares. Eu tenho muito ainda para explorar diversidade, mas eu já tenho também muito produtos bons que eu posso otimizar o papel deles na agricultura. E vocês lembram que eu falei que que preciso ter? O genótipo e o ambiente. Muitas vezes o micro-organismo ele é bom, mas dependendo do ambiente, ele não vai entregar o que era esperado. Por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio de vida livre. Se eu tenho amônio, se eu tenho oxigênio, ela não vai fixar bem. O oxigênio eu não consigo controlar. Mas a quantidade, a percepção do amônio, porque a bactéria precisa do oxigênio para viver. Sim. Mas a percepção da amônia eu consigo controlar. Então, hoje eu consigo editar, por exemplo, uma bactéria para que ela, no ambiente, não perceba a amônia e mesmo com a amônia, ela continue fixando. Ela é boa, ela fixa, mas ela pode fixar em qualquer ambiente. Isso é um exemplo clássico que eu posso editar e um micro-organismo já bem descrito ser melhorado. Ai, que legal. E essa ferramenta, ela hoje, ela está ainda muito restrita para as universidades, na pesquisa, ou a gente já pode ter aí, nos próximos anos, isso partindo para a indústria? Como é que você enxerga isso? Tá. Na área médica, a edição gênica já é uma realidade, né? A gente tá atrás e faz sentido, né? Saúde acaba sendo prioridade, com certeza. Mas, sim, nas universidades já é bem corriqueiro a gente trabalhar com edição gênica, a gente já trabalha com edição gênica, mas ainda são técnicas, como que eu posso falar? Que a gente está começando a desvendar. E quando a gente pensa em bioinsumo, eu acho que o grande desafio de trabalhar com edição gênica é que vários protocolos estão muito bem estabelecidos para organismos modelo. O organismo modelo vai ser a Escherichia coli, o Bacillus subtilis, 168, que é uma linhagem para a área industrial. Quando a gente pensa num bacilo que a Bel isolou e promove crescimento, vai funcionar a ferramenta? Vai. Mas o que eu vou precisar? De um tempo maior para estabelecer essa ferramenta para esse micro-organismo que não é modelo. E quando a gente pensa em bioinsumo no Brasil, nenhum micro-organismo é modelo, né? Então, o desafio é esse. Sim, a gente já consegue fazer no laboratório e em breve eu tenho certeza que virão os micro-organismos turbinados, tanto para otimizar processos dentro do crescimento ou a interação com a planta. Eu acredito muito nessa vertente também, como acredito na vertente de explorar também a biodiversidade, né? Como eu falei, é algo que a gente tem que andar em paralelo. Bom, então, Carol, a gente deu muitas dicas aqui sobre pesquisa, sobre mitos e verdades, mas a gente também agora tem que deixar uma mensagem principalmente, né, aproveitando a tua
área de docência, o que você orienta aquele estudante ali da agronomia que está entrando agora? A gente já tem um mercado de bioinsumos, a gente já superou isso. Antigamente a gente era isolado e era poucos, né, defendendo essa tecnologia. Agora não, agora já está crescido e tudo mais. Então, o que você indica? O que ele precisa ter? O que ele precisa gostar para se destacar nessa área? Gostar de biologia. Tem que ser um agrônomo biólogo. Tem que ser um agrônomo, não digo biólogo, mas bem intencionado para entender biologia. Isso é nítido. Eu lembro, quando eu fiz solos, tinha uma disciplina só que era para falar de micorriza e bradyrhizobium praticamente. Hoje em dia, vários pesquisadores que trabalham, por exemplo, com adubação nitrogenada, não deixa de lado o entendimento das bactérias diazotróficas em diferentes culturas. É algo que cada vez mais vai estar consorciado. E sim, micro-organismo, bioinsumo, a conta não fecha, 1 mais 1 não é 2. Eu tenho que mudar um pouquinho a chavinha e ter um pouco de carinho realmente com a biologia, né? Não adianta. Mas tá todo mundo agora querendo, né? Agora a gente tá bonito na foto, né? Sim. Carol, agradecemos demais a tua presença, compartilhar esse conhecimento que ainda é raro, né? O compartilhamento dessas ferramentas diferenciadas que tu tem para provar que existe essa conversa entre a planta e o micro-organismo e trazer essas ferramentas tão importantes para essa nova agricultura que vem se formando. É uma alegria para nós participar desse momento e essa transição. E a gente espera, né, que a gente possa ainda ter muitos outros podcasts, porque esse tempo de 1 hora e pouquinho, é pouco tempo para a gente conversar sobre muitos assuntos. Mas desde já a gente agradece demais a tua disponibilidade, a tua alegria, a tua fala contagiante, né? Porque é isso que a gente precisa. Quando a gente está começando alguma coisa, a gente tem que ter muita força de vontade, né? Então, muito obrigado, Carol. E se tu quiser agora aqui falar, deixar uma mensagem aí, fica à vontade e para a gente poder encerrar o nosso podcast. Não, eu que agradeço realmente muito, muito a oportunidade da gente conseguir colocar, mediante os podcasts que vocês estão fazendo, pelo menos a pessoal da pesquisa, colocar o público em geral a relevância, né, do estudo básico na universidade. O que a gente faz, sim, tem relevância e pode virar um produto e pode virar um bem social, como a gente está vendo os bioinsumos. E assim, eu agradeço muito, muito essa oportunidade realmente. Fico muito feliz de poder falar de micro-organismos aqui. Para mim é sempre um prazer, né? É que nem falar de filho. Todo mundo adora falar do filho e mostrar foto. Então, eu adoro também falar dos micro-organismos e falar dos meus filhinhos micro-organismos. E o que eu posso falar para os jovens, né? Eu não sou mais jovem embaixadora, nem embaixadora e nem mais jovem. É que se você fizer algo que você realmente gosta durante a sua vida, dificilmente você vai ter que acordar mal-humorado para trabalhar, né? Você vai fazer o que você gosta e você vai ter prazer no que você faz durante a sua vida toda. Então, eu acho que eu sou muito, muito agraciada por ter encontrado uma área que eu me identifico, por ter tido uma instituição que acabou me acolhendo, que acredita, né, no que a gente faz. E, hoje em dia, ter um mercado tão pulsante e ter colaboradores do setor privado, porque isso é muito importante para a gente da academia, conseguir fazer a transferência dessa tecnologia, porque a gente não faz só para a gente tem que fazer para a sociedade. Então, eu agradeço muito também o setor privado por estar com um olhar, como que eu posso falar? Menos desconfiado, né? Antes todo mundo olhava desconfiado para todo mundo. E hoje a gente teve que aprender que não, todo mundo tem que trabalhar junto. Então, eu sou muito grata realmente por sorte minha estar numa área que hoje está pungente e sorte minha ser uma área que ainda me encanta e espero quando eu esteja com 80, 90 anos, ainda me encantará. Isso eu tenho quase certeza que vai ocorrer, né? Muito obrigado mesmo, viu? Fico muito feliz. Tá bom, muito bom. Obrigado, Carol. Então, agradecemos a todos os nossos ouvintes pela participação da Carol e encontramos vocês aí nos próximos podcasts. Biota Oncast.